Fala, meu povo, galerinha mentorizada. Talvez essa seja a aula mais importante relacionada a esse livro aqui, Por que Avaliar, Como Avaliar, da Ilza Martins Santana, uma autora muito importante e que traz no bojo da sua obra os instrumentos de avaliação. Então, você que vai fazer o concurso da Marinha do Brasil precisa dominar esses instrumentos de avaliação. Olha aí o Mister Bean te dando um alô, te dizendo quanto que esse assunto vai ser importante, relevante para sua prova. Olha ele aí. Bom, se você não conhece as nossas redes sociais, está chegando por aqui agora, é um aluno recém-chegado por aqui também, da mentoria, da turma Cisne Branco, não deixe de seguir a gente lá no Mentorizar, no @mentorizar no Instagram. Não deixe também de acessar o nosso site, a gente coloca muitos materiais gratuitos, né, no nosso site para você apenas baixar. A única coisa que eu peço é que você avalie o nosso conteúdo no Google. Lá também tem umas estrelinhas que você vai colocar, 5 estrelinhas, por favor, e coloque também a sua avaliação. Diga o quanto que esse material te ajudou. E o nosso canal do YouTube está aqui. Caso você não conheça ainda, não se inscreveu, ative o sininho lá, fique sabendo de todas as lives que acontecem no nosso canal do YouTube. Se você está assistindo essa aula aqui pelo canal do YouTube, não deixe de comentar, deixar aqui o registro, o quanto que esse conteúdo foi importante para você, beleza? Simbora para a aula? Gente, o que pode cair na sua prova? Preste atenção que esse elemento aqui é importante a ser destacado. Os instrumentos, ok. Lá pelo final desse livro, né, que a gente está usando como base aqui, lá na parte 2, ela apresenta os instrumentos. Até porque o nome do livro é Por que Avaliar, Como Avaliar, Critérios e Instrumentos. A primeira parte a gente trabalhou todos os critérios e todos os elementos ligados aí aos critérios, né, da avaliação. E agora os instrumentos, são as formas de se avaliar. E ela apresenta para nós o conselho de classe como um instrumento, que a gente vai detalhar logo logo, o pré-teste, a autoavaliação, a avaliação cooperativa, a observação, a inquirição e o relatório. Tá? Então, a gente tem aí 7. É isso mesmo? 3, 6, 7. Então, 7 instrumentos, né, ligados aí à avaliação que a nossa autora Ilza Martins Santana apresenta no nosso livro. Beleza? Instrumentos importantes a serem destacados. Vamos lá? Vamos ver um por um? O primeiro instrumento a ser destacado aqui é o conselho de classe, instrumento que visa traçar o perfil de cada aluno e do grupo. É quando rola aquelas fofocas, é quando muitas das vezes alguns professores falam besteiras. Infelizmente, alguns professores usam do efeito Pigmalião, do efeito Rosenthal, né, dizendo, não, esse aluno aí, a família dele ó, não presta. Mas também muitas vezes é hora de salvar um aluno, né? Não, vamos deixar ele passar, vamos deixar ele ser aprovado. Ele está demonstrando uma certa evolução. Acho que a gente pode colocar ele em dependência. Então, em conselho de classe tudo acontece, né? Então, é um instrumento também. O pré-teste também é apontado como um instrumento. É o teste aplicado para averiguar pré-requisitos para aquisição de novos conhecimentos, tá bom? Pré-teste, pré-requisitos, ok? Tá aqui. Autoavaliação, instrumento capaz de conduzir o aluno a uma modalidade de autoconhecimento, que se põe em prática a vida inteira. Então, autoavaliação é a capacidade de você eh, refletir por meio do autoconhecimento, tem a ver com isso. Você avaliar como você está caminhando, fazer essa reflexão introspectiva aí, né? A avaliação cooperativa, instrumento que oportuniza uma avaliação mais compreensiva, onde cada um contribui com os dados que possui para o crescimento individual e grupal. Então, a avaliação cooperativa pressupõe aqui coletividade, um instrumento que tenha essa menção aqui, enquanto uma avaliação compreensiva, tá bom? Está aqui destacado para você. Crescimento individual e grupal, tá? A observação é um instrumento bem interessante, né? Contemplarmos-nos do mesmo modo pelo qual os outros nos veem é uma das mais confortadas dádivas. É um bonito isso aqui, né? E não menos importante é o dom de vermos os outros. Gente, essa capacidade de olhar o outro, tal como eles mesmos se encaram, observar, fazer esse movimento de análise por meio da observação é um exercício bem complicado e difícil também. Você que de repente já fez pesquisa acadêmica e fez observação participante, teve que estar numa escola observando o contexto da escola,
ou mesmo foi fazer algumas entrevistas e presenciou. Eu tenho várias histórias para contar, principalmente do meu campo, coisas que aconteceram durante essa minha pesquisa de doutorado, tá bom? Bora lá? Inquirição. Se desejarmos saber como as pessoas se sentem, qual sua experiência interior, o que lembram, como são suas emoções e seus motivos, quais as razões para agir como fazem, por que não perguntar a elas? Então, essa ideia de perguntar tem a ver com inquirição, essa ideia de questionar, se indagar, saber como as pessoas se sentem, ok? É muito interessante esse ponto a ser observado aqui dentro de um também instrumento, a inquirição. O penúltimo instrumento apresentado por ela aí. Obviamente que a gente não vai se resumir somente a isso, a gente vai detalhar mais ainda. Eu estou apenas apresentando para nós aqui esse, esses instrumentos, tá bom? Já já eu vou avançar e detalhar um por um, né, para que você possa também radiografar bem esse conteúdo e mandar bem na hora da prova. Vamos ver o último. O último é o relatório, talvez seja o que você mais faz aí na educação infantil. Constitui-se pelo registro. Relatório nada mais é do que um registro, né, de dados que expressam a comunicação dos resultados, dos avanços, né, dos planejamentos que foram concretizados. Então, relatório tem a ver com isso. Um relatar, detalhar, estabelecer aquilo que está sendo ali definido como característico, né? Então, tem a ver com isso também, tá? Então, muita atenção a isso aí, porque a ideia do relatório é uma ideia muito importante a ser explorada aí com mais afinco, né, na sua preparação, na sua aplicação mesmo de um instrumento de avaliação. Beleza? Então, beleza. Fechamos então os sete. Agora vamos voltar um a um para simplificar e explicar. O primeiro é o nosso conselho de classe. Então, o que é um conselho de classe? É a atividade que reúne um grupo de professores da mesma série, estão ali reunidos, muitas vezes no sábado, enfim, visando em conjunto, né, a decisão é sempre em conjunto ali, chegar a um conhecimento mais sistemático da turma, bem como acompanhar e avaliar cada aluno individualmente, através de reuniões periódicas. Então, tem a ver com esse encontro para uma decisão coletiva, né, e aí cada um falar das suas impressões, tá bom? Tem a ver com isso, por isso conselho de classe. Acho que esse seja o mais comum, né? Normalmente o aluno também gosta desse período, que é o período que não tem aula. A turma é liberada, enfim. É preciso que fiquem bem claros e definidos os objetivos de cada conselho. Qual é o objetivo desse conselho? E como um instrumento de avaliação que cumpra seus propósitos e os educadores a sua missão, e não ficar naquela coisa de fofoca, nem ficar rotulando. Olha o que eu tinha mencionado aqui, né? O efeito Rosenthal. Não rotular o aluno, então é preciso que a gente não rotule o aluno, eliminar padrões estabelecidos e promover condições para o seu desenvolvimento. É um momento de coletivamente chegar a uma melhoria, chegar a um avanço daquela relação com o aluno. Fazer observações concretas, cada professor confronta as suas observações com as dos colegas, então é colocar mesmo em xeque ali e estar aberto para ouvir, né, debater o aproveitamento de cada aluno também e da própria classe. Às vezes é um problema conjuntural, né? Como um todo, analisando as causas dos baixos ou altos rendimentos. Às vezes você está vendo ali aluno está se destacando, será que é porque essa turma está sendo privilegiada em algum horário, enfim, alguma questão? Ou será que essa turma, de repente, é porque a sala tá muito quente, não tem o ventilador e ela não está rendendo? Então é algo conjuntural, né? É preciso o tipo de assistência especial, né? Estabelecer, então, ali um tipo de assistência especial para o aluno, que não apresentou um rendimento favorável. Pensar em estratégias, né? Aperfeiçoar esse trabalho diário com o aluno, com os subsídios emitidos pelo supervisor, pelo orientador educacional, pela direção, por toda a equipe, né? Por trabalhos realizados pelos colegas. Então, a ideia é de aperfeiçoar esse trabalho e orientar o aluno de como e para que estudar, né? Isso aqui é um grande desafio, fazer essa orientação, para com o aluno, para que ele saiba o porquê, para que ele está estudando, orientar o aluno para também se autoavaliar. É importante também no conselho de classe pensar nesse sentido. Analisar o currículo da escola em função da sua filosofia, é uma análise também de currículo nesse momento. Pensar também o desempenho do professor, o rendimento da capacidade dos alunos, toda a validade dos conteúdos que estão sendo trabalhados também podem ser analisados nesse conselho de classe. Todos os equipamentos, materiais disponíveis, como eu bem mencionei, né? O grau em que estão sendo concretizados os objetivos, aspectos positivos e negativos, será que o objetivo está bem traçado? Como que se pode definir aí melhor
a estrutura da aula que está sendo dada. Então, é preciso, então, o quê? Aferir a eficácia dos instrumentos utilizados pelos professores. Em que aspectos precisam ser melhorados, né? Tanto material, estratégias de ensino, integração com a turma, integração dos alunos, enfim. Conscientizando o professor de que a autoavaliação contínua de seu trabalho, com vistas ao planejamento, promove a aprendizagem mais eficiente do aluno. Então, conscientizar o professor de que a autoavaliação é contínua de seu trabalho aí, né? Então, vai ter que conscientizar esse professor disso, né? Dessa autoavaliação. Através de parecer descritivo, permitir à família e ao aluno uma visão clara de seu desempenho. Então, através de parecer descritivo, permitir à família e ao aluno uma visão clara de seu desempenho. Então, isso é importante também, ok? Fazer com que, do parecer que está saindo dali do conselho de classe, possa ser mais fácil para o aluno, né, em relação ao desempenho dele, e também traçar ali algum direcionamento para a sua família, né? Então, é importante também o conselho de classe tem essa função. Organização do conselho de classe. Tem aqui, ó, quando acontecer e com que propósito. Aqui tem uma sistematização, muitas vezes isso aqui não acontece, né? Então, é, essa organização do conselho de classe também pode acontecer. E aqui tem só um exemplo, tá? No meu livro não consta esse exemplo exatamente aí, tá? Mas é uma ideia também de pensar, né? Então, acho que é interessante a gente poder pensar o porquê, né, do conselho de classe, o quando aqui, ó. No início, diagnosticar, né, estabelecer, planejar, aí no início do ano letivo, né? Aí você tem ali no final de março, abrir uma sugestão isso aqui, né? Alguns alunos em particular, aí no segundo conselho você já vai olhar o crescimento dos alunos, fazer um acompanhamento, depois você vai fazer um prognóstico, né, no que diz respeito à previsão, né, recuperação preventiva e tal, que a gente viu no vídeo anterior. No quarto conselho ali, a gente tem uma avaliação final, e a recuperação mais terapêutica. Aqui, quando a gente define quem vai ficar na dependência, né? Então, tem a ver com isso também, tá? Quem vai precisar de uma recuperação aqui e quem vai precisar de uma dependência, né? Bom, por que o conselho de classe, então? Favorecer a integração entre os professores, aluno e família. Tem a ver com isso, esse favorecimento. Tornar a avaliação mais dinâmica e compreensiva também. Possibilitar, ele possibilita o desenvolvimento progressivo da tarefa educacional. Então, ele vai possibilitar esse desenvolvimento progressivo da tarefa educacional. Até porque a gente está vendo aqui, ó, a evolução ao longo dos conselhos, né? Que você vai fazendo? Você diagnostica, vai acompanhando, depois você vai fazendo um prognóstico, ó, acho que vai chegar lá, o trabalho vai ser desenvolvido, vamos ver quem precisa de recuperação, e no final fecha um ciclo e de repente já coloca o pessoal na dependência, quem tem chance ali de se ir se recuperando, né? Eh, Aí você tem aqui a conscientização, né? Porque conscientiza o aluno da sua atuação. Muitas vezes isso aqui deixa a desejar, tá? No conselho de classe, infelizmente. Considera as áreas afetiva, cognitiva e psicomotora. Olha Bloom aqui, né? Os os domínios cognitivos, afetivos, psicomotores, né? Que ele apresenta lá para nós. Então, é considerar essa multiplicidade do ser humano, né? Não só a parte cognitiva. A comunicação dos resultados ela é sigilosa e realizada pelo professor conselheiro, eleito pela turma. Não sei se todo mundo participou de um conselho de classe, se isso aqui de fato acontece, mas é importante dizer o que acontece no conselho de classe fica por lá, né? Não tem que sair dali repercutindo, falando nos corredores, enfim. Os professores mais radicais, que tentam apresentar seus conceitos pré-determinados, ou às vezes preconceitos, né? Muitas vezes estereótipos mesmo, são ajudados pelos colegas a visualizarem o aluno como um todo. Então é o momento de você também dialogar, articular, tentar apresentar outro ponto de vista, né? Ter uma concepção clara dos propósitos de uma avaliação formativa, que é melhorar, ajustar o processo ali. São esclarecidos de que, se nos objetivos se propôs ali apenas identificar, comparar ou associar, eles não têm direito, esse pessoal aqui, mais radical, de querer avaliar a aplicação de conhecimentos, né? Então, eh, se nos objetivos se propôs apenas identificar, comparar ou associar, eles não têm o direito de querer avaliar a aplicação de conhecimento, tá? Então, que é preciso buscar, então, instrumentos e critérios, olha aqui, tudo a ver com o nosso livro, né? Esse livro aqui, ó, tá? Critérios e instrumentos, que permitam abranger os diferentes domínios do comportamento humano, que eu acabei de falar, afetivo, psicomotor e cognitivo, né? Em última análise, olha só que ela apresentou para nós aqui, ó. Em última análise, são informados que os objetivos do ensino devem estar em consonância com o da avaliação. Então, objetivos de ensino com avaliação, essa relação de ensino com avaliação, né? Então, são conscientizados de que uma avaliação ampla, mas
mais expandida nessa história aí, né? Voltada mais para o desenvolvimento do que para o conhecimento. Então, a ideia é avaliar mais o desenvolvimento, a evolução do indivíduo, não o que ele acertou, o que ele errou. Oferece melhores e maiores condições de motivação para uma aprendizagem eficiente, eficaz e duradoura. Então, tem a ver com isso, tá? Agora a gente vai ver o pré-teste, tá? Já vimos lá o conselho de classe, as características, vamos ver o segundo, né? Nosso segundo instrumento aí apresentado é o pré-teste. Raras vezes percebemos que o uso do pré-teste por professores, infelizmente, é o preparo antecipado de um teste. Então, pré-teste, preparo antecipado. O objetivo, então, normalmente, é verificar, de forma global, os conhecimentos adquiridos por um aluno ou uma classe. Se funciona como sondagem, tá? Essa palavrinha, opa, essa palavrinha ela é importante para a gente poder pensar conhecimento enquanto sondagem, tá? O pré-teste enquanto sondagem aqui. E aí esses conhecimentos adquiridos aqui funcionam ali como uma sondagem para o estabelecimento de um diagnóstico da turma. Então, o pré-teste ele vai fazer um diagnóstico da turma por meio de uma sondagem. Basicamente, é sobre isso que a gente está falando aí quando a gente pensa no pré-teste, tá? Não tem muito mistério, não. O pré-teste é isso. O pré-teste visa também averiguar os pré-requisitos dos alunos. Lembra lá da avaliação diagnóstica? Está mais nesse sentido aí, né? Para o planejamento de uma nova unidade de trabalho. É um instrumento bastante valioso para testar o progresso dos alunos e o grau de desenvolvimento atingido pela turma também. O pré-teste serve como isso. É quase que um termômetro, né? Fechou. Pré-teste é só isso, tá? Tem muito mistério. A gente fechou aqui o segundo tópico, né, o segundo instrumento para a gente aqui. Vamos ver o terceiro? O terceiro é bem interessante, que é a autoavaliação. Não sei se vocês já fizeram uma autoavaliação alguma vez. É capaz de conduzir o aluno a uma modalidade de apreciação que se põe em prática durante a vida inteira. Você sempre vai se autoavaliar. Capacidade de analisar suas próprias aptidões, atitudes, comportamentos, pontos fortes, necessidades e êxito na consecução de propósitos. Gente, uma vez eu tive que fazer uma autoavaliação no mestrado. A gente fez uma disciplina inteira, tinha que fazer resenha e tal, tinha avaliação para fazer, mas no final a média era dada pela sua autoavaliação, e você se avaliava. Eu me dei 9,5, tá? Porque eu tinha ido muito bem nas resenhas, eu me dei 9,5. E, e justifiquei isso porque que a gente sempre pode melhorar. E o professor me deu 9,5 mesmo. Eu não sei se essa autoavaliação, né, feita pelo professor, ele só pegou aquela nota ali e reproduziu, a nota final, ou se realmente ele concordou comigo. Eu acho que faltou uma devolutiva dessa autoavaliação, né, o professor dizer alguma coisa no sentido de, olha, você se autoavaliou aqui, você poderia melhorar assim, assim, assado. Só uma vez eu fiz uma atividade de autoavaliação que isso aconteceu. Foi com a professora Vera Candor, minha orientadora. Ela deu uma disciplina que ela fazia um feedback, né, para os alunos. Eu achei super legal essa parte. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria incorporar. Porque muitas das vezes a autoavaliação é feita para tapar um buraco. Você faz a autoavaliação, você se avaliou com 7, você vai ficar com a nota 7. Mas e aí? E a sua perspectiva enquanto professor? De repente fazer uma média, né, da nota que o aluno deu como autoavaliação e a nota que você está dando. Então pense em combinar também esses instrumentos. Tem a ver com a capacidade de analisar suas próprias aptidões, né, na consecução dos seus propósitos a serem executados. Propicia condições para ajudar o aluno a pensar sobre si mesmo e que tem realizado e prepará-lo para uma aprendizagem significativa na caminhada da vida. A gente sempre vai ter que fazer uma autoavaliação, né? Para que a autoavaliação tenha êxito, é preciso que o professor acredite no aluno, né, que ele confie ali que de fato o que está sendo feito, né, que o aluno está sugerindo, oferecendo condições favoráveis, pois só assim este se sentirá seguro e confiante, né? Então, assim, a gente tem aí a autoavaliação, beleza? Só assim ele vai se sentir seguro, confiante para manifestar sua autenticidade, ok? Beleza. Autoavaliação aqui, ó. Instrumentos de avaliação. A gente tem aqui, ó, a autoavaliação. Preste atenção nas aulas. Um exemplo aqui, ó. Faça os deveres de casa, faça todas as lições. Então, o aluno vai colocando aqui, ó. Sempre, quase nunca, de vez em quando. E aí depois, eu acredito que sou bom aluno, preciso me esforçar mais, preciso me comportar mais. Isso aqui é um instrumento simples, né? Aqui está um termo ainda quando não tinha ainda junção, né? Autoavaliação agora está escrito assim junto, né? Depois da reforma ortográfica aí. Então você tem aqui, ó, aluno Johnny, coloca o nome aqui, por exemplo, e faz a avaliação. São poucas perguntas, mas faz com que o aluno reflita um pouco sobre a atuação dele na sala de aula, ok?
A avaliação cooperativa, agora a gente está vendo um outro instrumento, ok? Estimular o aluno a coletar evidências concretas de trabalhos e propiciar condições para que análise, ou melhor, para que analise, juntamente com o grupo, o progresso obtido. é, o progresso obtido é aperfeiçoá-lo, né? Para uma convivência democrática no grupo e na sociedade. Então, e aperfeiçoá-lo. Aqui tem um detalhe aqui. A discussão em grupo é uma forma cooperativa de desenvolver as habilidades mentais. Isso aqui é interessante a gente poder pensar, tá? A discussão em grupo é uma forma cooperativa de desenvolver habilidades mentais e através de uma reflexão sistematizada. Quando você está conversando em grupo ali, refletindo, você automaticamente está pensando sobre aquelas práticas que você até então tinha considerado como as suas verdades, né? Nessa conversa ali em grupo, você vai estabelecendo ali, portanto, eh, novas formas de se pensar, né? E de aperfeiçoar também esse progresso, tá? Então, deixa eu botar um ponto final aqui, ó. Fica legal. O progresso obtido. Peraí. Estimular o aluno a coletar evidências concretas do trabalho que propiciar condições para que analise juntamente com o grupo. Ah, não, é isso mesmo, não tem ponto final não. Analisar juntamente com o grupo o progresso obtido e aperfeiçoá-lo para uma convivência democrática. Então é isso. Tá? A discussão em grupo, então, é uma forma cooperativa, que eu acho interessante a gente lembrar disso aqui, tá? Que esse trabalho. Opa, peraí. O que eu fiz? Apaguei? Não, passei. Agora sim. Tá aqui, ó. A parte principal é essa daqui, que a discussão em grupo é uma forma cooperativa. E eu quero destacar essa ideia de forma cooperativa aqui, tá? E desenvolver habilidade. Então, a avaliação cooperativa, a gente pode dizer aqui, então, que dentre outras vantagens, e aí você tem que destacar essa coisa das vantagens aqui, oferece ao aluno individualmente e ao grupo o, reconhec o reconhecimento da colaboração de cada um, a satisfação por haverem eh, exercido uma ação convergente na comunidade escolar, tá? A conscientização do valor do exercício da atividade em comum. Então, uma das vantagens é oferecer ao aluno, individualmente ou em grupo, esse reconhecimento. Deixa eu até marcar para você aqui, ó, essa ideia do reconhecimento da colaboração de cada um, tá? Então é importante pensar nisso aí. Então, observação. Né? Agora a gente vai ver a ideia. A gente fechou aqui a avaliação cooperativa, vamos ver a nossa observação. E aí, gente, observação. A gente está vendo agora a nossa quinta parte aqui, né? Nosso quinto instrumento a ser apresentado. Chama muita atenção para essa aqui, né, já que a gente já viu conselho de classe, pré-teste, autoavaliação, avaliação cooperativa. A gente está indo agora para o nosso quinto instrumento, que é observação. Aqui cai bastante assunto disso aqui em prova, tá, gente? Principalmente em critérios de pesquisa, né? Porque olha só, é elemento fundamental no processo de avaliação. A observação ela faz parte desse processo de avaliação, independente de qual seja, porque fornece informações referentes à área cognitiva, afetiva, psicomotora do aluno. Seja qual for a área que você vai estar explorando, usando para dominar ali, você vai ter informações obtidas a partir da observação. Então, por meio da observação, é que você vai ter a observação aqui no caso, né? O filtro, a identificação, a obtenção de dados. Né? Então, olha aí, o que você está vendo aí? Você está vendo uma taça ou dois rostos, né, de um casal? Você está vendo uma velhinha, um rostinho de uma senhora ou de uma moça com colar? Então, essa é a questão. A Gestalt vai trabalhar com isso, que o todo é mais do que a soma das partes, né? Então, tem a ver muito com essa dimensão aí que traz para nós a lógica da observação. Muitas vezes ela está implícita ali, né, de diversos elementos que você não está, no primeiro momento, vendo. Muitas das vezes tem um filme que é bem interessante, né, assim, um filmete, né, que você pode olhar na internet aí, que é a história de um menino que toda vez que ele chega atrasado, na época era palmatória, né, que né, isso era permitido, o professor vem e dá uma reguada assim na mão. Até que um dia ele percebe que o atraso do aluno é porque ele carrega um irmão, um parente lá de cadeira de roda. E aí, assim, esse trecho é muito bonito, porque chega um momento que o garoto vem, assim, triste, né, porque chegou atrasado, e levanta a mão. Bota a mão assim para tomar a palmatória, a reguada ali na mão, né? Aí o professor pega a régua e bota na mão do aluno. Se abaixa e abraça o aluno. Então, assim, a observação desse professor, para além do espaço escolar, fez com que ele percebesse que, na verdade, era ele que precisava ser corrigido.
que aquilo que ele estava fazendo ele não levava em conta a circunstância daquele aluno, né. Então, é só para a gente poder entender um pouco, né, que a observação, ela é um processo ou uma técnica? Ela é um processo e uma técnica. Processo por quê? Porque pelo fato de constituir-se, né, no ato de aprender das coisas e acontecimentos, comportamentos, atributos e concretas, atributos pessoais e concretos, né, concretas inter-relações. Então, é um processo porque vai se constituindo. A observação ela vai se dando no dia a dia. E ela é uma técnica também, porque por ser um meio ou um modo organizado de ação, ela é constituída então como uma técnica que a gente desenvolve para atingir fins específicos, modificações do campo, modificações do comportamento, ou mesmo apreensão de dados, né. Então, a observação está nesse quesito, então, enquanto técnica e enquanto processo, tá. O que é observação? A gente observa para quê? Para constatar um fato, para comprovar hipóteses, para interpretar um certo fenômeno. A gente observa para isso. Ah, eu quero constatar um fato, vou lá e vou ficar observando. Quero comprovar uma hipótese, vou ficar observando. Quero interpretar um certo fenômeno, também vou ficar observando. Então, ela pode ser considerada em duas dimensões, num processo mental que você faz ou como uma técnica organizada. O ato de aprender coisas e acontecimentos e comportamentos, atributos pessoais, né, com todas essas concretas interrelações, ela está ali como técnica, como um processo mental, né, que a gente viu anteriormente aqui, tá? Está até sendo apresentado aqui também. E agora, como técnica organizada, é um meio de medir por descrição, com classificação, ordenação. Então, é uma sistematização de uma técnica mesmo, né? Então, é um processo mental e também uma técnica organizada, tá? Bom, a observação. Olha só, como técnica organizada, a gente está falando de como técnica organizada, tá? Aqui, ó, como técnica organizada. Ela requer o quê? Ela requer objetividade, especificação, qualificação, validade, sistematização e treinamento. Ela requer tudo isso aí. Bom, você deve estar me perguntando assim, poxa, Johnny, essa imagem está no livro? Está, está. Então, olha que grande esquema pode ser utilizado para ser feita uma questão. Então, como que a Marinha costuma fazer questões? Ela pergunta só assim, especificação, objetivo? Não, ela bota assim, ó, preste atenção no que eu vou te dizer, ó. Enquanto técnica, a observação pode, ela requer, né? Ela requer isso, 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 isso aqui também, isso aqui também. Nas alternativas que a Marinha coloca, e aí você pode até fazer uma questão de exercício aí para você ir gravando. Segundo a Ilza Martins Santana, no livro tal, 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 a observação, como técnica organizada, é um meio de medir por descrição, classificação e ordenação e requer, dois pontos, letra A, especificação, objetividade, treinamento, sistematização, validade e qualificação. Essa é a alternativa correta. Vamos criar um mnemônico agora aqui, tá? Vamos criar um mnemônico que eu vou fazer agora com vocês. Porque isso aqui pode ser que caia na prova e é importante vocês decorarem uma forma diferente. Então, quem observa, eu não tinha pensado nesse mnemônico antes, tá? Quem observa requer, vou pensar num mnemônico agora, hein? Requer. Vamos pegar a partir daqui, ó. Q, E, O, T. Então vamos lá. Q, E, O, T. S, V, S, V. Ok? Então, quem observa requer QOTS, QOTSV, QOTSV, que é qualificação, especificação, objetividade, treinamento, sistematização e validade. Você precisa criar essas técnicas, gente. Na hora da prova, às vezes, é o que salva. Então, quem observa requer QEOTSV. Você pode falar assim, ó, QOTSV de Salvador, sei lá, pensa em alguma coisa aí. Eu, às vezes, gosto de fazer brincadeiras que são coisas tipo, lembrança não um xingamento, mas uma coisa, tipo assim, engraçada. Tipo, se a gente fosse fazer um anagrama aqui, né? Tipo, Quest, vamos ver aqui, ó, Quest não, o U não tem, né? Então, deixa eu ver se eu fazer de uma outra forma. Quest, pode botar o O aqui, ó, que aqui, é aqui, O,
ST, se faltou ver. Questov, ó, Questov, ficou melhor. Questov, ó. Quem observa requer Questov. Tá vendo? Mudei um pouco a ordem aqui. Mas aí você vai brincando, gente. Vai brincando com esses teus anagramas aqui, com essas formas de decorar. Porque na hora da prova, talvez você não lembre do que eu estou falando, mas você lembre do mnemônico. O importante é que você saiba que nesse instrumento de avaliação, observação, requer qualificação, especificação, objetividade, treinamento, sistematização e validade. Não necessariamente nessa ordem aqui, tá? Embora esteja simplificado e apresentado também no livro dessa forma, ela requer tudo isso aqui, tá? Mas não necessariamente nessa ordem. Os tipos de observação, eles podem ser caracterizados também do ponto de vista do interesse científico da situação do observador, tá? Então, também ela apresenta isso para nós lá na página 101. Ela vai falar aqui do interesse científico e da situação do observador. Então, é a forma como os tipos, né, podem ser caracterizados a partir desse ponto de vista aí. Então, do ponto de vista do interesse científico, que é um desses que a gente viu aqui, ó, ponto de vista do interesse científico, você tem aqui a observação ocasional ou não estruturada. Decorre da apreensão de acontecimentos significativos não previstos anteriormente. Observação ocasional ou não estruturada. Tá? Do ponto de vista do interesse científico, você tem a observação ocasional ou não estruturada. Decorre, então, da apreensão de acontecimentos significativos, só que não previstos anteriormente. Né? Pode haver um foco determinado por parte do observador, tal, mas não se utilizam instrumentos. Os dados são obtidos de forma não intencional. Tá? Ainda dentro do ponto de vista científico, a gente tem a observação, ela pode ser estruturada ou estruturada ou sistemática, né? A partir de uma estrutura ou sistemática, é realizada com propósitos definidos. E aí você tem aí, nesse caso, eh, ela apresenta estrutura ou sistemática mesmo, tá? Dessa forma aí. Interessante. Ela pode ser de forma estruturada ou sistemática, realizada com propósitos definidos e com condições controladas. Perceba que aqui a gente tem, de um ponto de vista, aqui, ó, não intencional. Opa, passei direto. Aqui, ó, não intencional, ou seja, ocasional, tá? De forma não intencional. Deixa eu marcar com marca-texto aqui, ó. Não intencional. E, por outro lado, a gente tem uma forma mais estruturada, sistematizada, né? Então, a coleta de dados é obtida mais de forma intencional. Olha aqui, ó. É isso. Você precisa saber. Você tem uma observação não intencional e outra mais intencional ali, né? Organizada para isso. Então, ainda do ponto de vista da situação do observador, aí você tem, do ponto de vista da observação da situação do observador, você tem uma observação participativa ou ativa, ou seja, ele prevê a participação do observador como elemento natural da própria situação, ele faz parte ali, ou ainda que seja artificial, né? Não pertence ao grupo, mas a ele se integra para fins da experiência, para fazer parte daquele momento, ou totalmente não participativo. Ele fica só de longe, ali no segundo plano. O observador entra em contato com o fato observado, mas como espectador do que mais como espectador do que como ator. Então, por um ele vai ser participativo, vai estar envolvido ali, e por outro ele vai ser só o ator ali, observador, né? Ele não vai atuar de fato, ele vai ser um ator de observação. Ele vai estar fazendo parte da cena, mas não como um atuante mesmo ali, né? Vantagens da observação. Gente, isso aqui é importantíssimo lembrar dessa ideia de vantagens, porque isso aqui também pode ser muito tópico de prova, tá? É um método direto de estudar, né? São 10 vantagens que são apresentadas ali, para 10 vantagens e 3 limitações. Então, aqui pode sim facilmente se tornar uma questão de prova. Dentre as vantagens apresentadas por Isa Martins Santana, no livro Tal, qual que não é? Por exemplo, é um método direto? Sim. Estudar os fenômenos em sua variedade, está direto obtendo os dados. É objetiva, porque permite um registro fiel, mais exato dos dados. Não requer cooperação por parte de quem é observado, tá? Não vai requerer observação. A pessoa vai ser observada, mas não necessariamente vai estar participando. Ela é específica, porque limita-se a um número restrito de características a serem observadas, né, durante um determinado período de tempo. Ela é sistemática, estabelecendo períodos de observações, sim, sua duração, número total, a que intervalo, né, que vai ser feito, ela pode ser sistematicamente organizada ali no intervalo X e Y, né? Ela é quantitativa, porque pode marcar também a frequência, né, com aquilo que você considera como significante, pode ser tomado ali como um índice de extensão,
determinados. Ele fez 5 vezes determinada ação, ele fez 5 vezes, ele bateu em tal lugar, por exemplo. Uma observação pode estar contando nesse sentido aí. Ela é planejada, aí daí é uma vantagem, porque limita-se à finalidade dos dados coletados, né? Então, a serem observados então ali e desenvolvendo categorias elaboradas a fim de indicar o fenômeno, né, localizar, codificar, né, tudo que foi observado. Ela é registrada, né, tanto quanto possível imediatamente a fim de evitar erros de memória ou serem perdidas coisas importantes. Então, sempre que você fizer uma observação, é importante que você registre logo em seguida, tá? Eu faço muito isso do campo para não esquecer também. Meu campo de doutorado. É passível de comprovação pela repetição ou pela comparação com outros elementos, com observações de outros observadores competentes, eliminando-se assim a subjetividade. É um caráter mais eh, científico aqui dentro dessa vantagem aqui, né? É passível de verificação e controle também, através de procedimentos para isolar a observação e procedimentos para compensar o erro, caso exista, né? Então, ela é passível também de verificação. Bom, essas são as vantagens. Vamos ver agora, então, as limitações, que eu falei que eram três. Primeiro, a possibilidade de que as pessoas deliberadamente criem impressões desfavoráveis ou favoráveis. Poxa, eu sei que tem alguém observando, tipo Big Brother, né? Eu sei que tem alguém observando, então eu vou controlar os meus atos. Mas só que, de certa forma, é, a gente está falando de Big Brother, né? Nem sempre dá para manter a máscara, né? Uma hora a máscara cai. Mas naquele momento ali, você está vendo que alguém está te observando, você vai controlar, vai podar teus atos. Não aparecem no momento da observação as ocorrências previstas, né? Então, pode acontecer, as ocorrências previstas acabam não aparecendo. Há limitação de ocorrências pela sua duração em períodos determinados de tempo. A limitação de ocorrências, né, pela sua duração. Então, você está ali observando, naquele momento vão interromper e depois vão continuar. Mais ou menos isso aí que ele está querendo dizer. Bom, nas modalidades de observação, quanto aos meios, tá? A gente está aqui vendo quanto aos meios, ela pode ser estruturada ou sistematizada, né, ou sistemática ali, dirigida. Ela pode ser não estruturada também, né, de forma mais simples, mais livre, como a gente viu. Essa aqui é uma classificação que ela apresenta. E quanto à participação, ela pode ser participativa ou ativa, né? Ou ela pode ser não participativa. Né? Bem óbvio aí essa classificação quanto à modalidade. Gente, tudo isso está no livro, tá? Quanto ao número, pode ser individual ou em equipe, né? Uma equipe coletiva ali, né? De uma forma coletiva, o grupo que observa. Ou você pode ter só um observador observando ali aquele cenário, né? Fazendo aquela observação. Quanto ao local, trabalho de campo, muito do que eu fiz também, eu não fiz trabalho de campo com observação, mas acabei fazendo de modo não previsto, né? Acabei presenciando, vivenciando algumas coisas. Fatos da vida observados tal como ocorre, sem preparação das situações observadas. Eu vi um coordenador discutindo, falando de modo bem tempestivo. Eu vi uma situação que não deu para evitar, né? Eu estava inserido naquele espaço, então, por mais que eu tivesse ali um pesquisador naquele ambiente, eu acabei vendo uma situação acontecendo. Laboratório, né? As situações são previamente planejadas e levadas artificialmente a ocorrer. Ou seja, não. Ó, sabe quando você sabe que vai chegar um avaliador? Você tira a poeira, joga debaixo do tapete. Não, vamos fazer aqui, vamos fingir que o mundo é perfeito. Então, isso é o que ele está chamando de laboratório aqui. Esse texto está chamando de laboratório, né? A autora vai destacar como laboratório. Fases da observação: percepção global do objeto, análise, ou seja, vai fazer uma decomposição do objeto em estudo. Depois você vai fazer uma interpretação. O que foi visto? O que eu vi ali? Depois você faz a documentação com registro e relato, tá? Capacidades necessárias ao observador, tá? Dentro das capacidades necessárias ao observador, você tem ali toda a dimensão aí ligada, toda a dimensão ligada aí ao observador. Gente, tá engraçado porque eu tô falando com vocês, mas o som daqui de fora vocês não ouvem aí por causa da proteção. Tá um ruído imenso aqui. Então vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa, vou respirar e vou voltar, porque eu preciso ver o que está acontecendo aqui fora. Parece que tá rolando uma briga ali, uma discussão dos vizinhos. Espera aí. Acabou aqui, gente. Sabe o que aconteceu? Tem tudo a ver com a nossa aula aqui. Tá rolando uma briga de vizinhos aqui próximo. Na minha janela aqui dá para ouvir tudo. Daqui a pouco talvez até tenha mais ruído aqui. Mas isso tem tudo a ver com a nossa aula. Por quê? A capacidade de observar se assemelha um pouco à ideia, à capacidade de ser fofoqueiro. Por que eu tô querendo dizer isso? Olha só, capacidade necessária ao observador, ou as capacidades que são necessárias.
Primeiro, a atenção. Eu estou aqui dando a aula, mas eu estou atento também ao que está acontecendo ali. O pai falou, ah, estou gravando a aula já mais ou menos entre meia-noite e 1 hora da manhã, né? Aqui que eu estou gravando a aula. É bem silencioso. E o cara tá começando a gritar dizendo que vai pegar mas não sei o quê, discutindo, batendo no carro, uma coisa de carro ali. Então, eu tô atento, ao que está acontecendo. Então, essa é uma capacidade que o observador tem que ter. A percepção de estar ligado no que está acontecendo, memorizando aquilo para depois registrar, né, se for o caso, analisar tudo aquilo, a comunicação com formulação de juízos, né, generalização também. Tudo isso tem a ver com essa capacidade de ser observador. Então, do plano de observação, vai dizer isso também lá, né, do plano de observação, ela vai dizer nesse sentido que ela vai dar, inclusive, sugestão, né, definição dos objetivos. Você tem que ter ele ali como claro, simples, precisos. Tem uma coisa interessante, né, que dentro dessas características de uma boa observação, que embora eu não tenha colocado aqui, pode ser que apareça na sua prova também, né, Daniel, ó, gravem esse nome, Daniel A, sobrenome, Prescott, do ano de 1957. Daqui que saem essas características, tá? Essas 6 características aí presentes, tá? Indicar que a situação é algo que não ocorre, é, procurar atenção, percepção, memorização, tá tudo nesse sentido aí, tá? Então, esse cara aí também. Beleza? Só pra vocês saberem da fonte que ela está citando. E aí da definição dos objetivos, claros, simples, a determinação desse foco, estabelecimento do que vai ser observado, identificação do problema a ser estudado. Então, tudo isso também tem relação com o que está sendo estudado aí. Plano de observação. Você tem aí plano de observação, a delimitação do campo, onde efetuar a observação. Tá? Então, isso tem tudo a ver também. Onde efetuar a observação, quem observar, tempo e duração, recomenda-se que seja frequente, regularmente, né, distribuída, não pode estar muito espaçado, né? Então, períodos mais longos conforme as condições. Claro que conforme for possível, ficar mais tempo é importante. Técnica de coleta de dados. Instrumentos mais comuns é o anedotário, sistema de categorias, o checklist, escalas de avaliação, registro, fichas de observação. Então, tudo isso aí também está sendo apontado. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, tá? Esses instrumentos de observação, eles já caíram também, tá? Atenção a isso aqui. Muita atenção. Instrumentos de observação já caíram em prova, que é um registro, uma ficha de observação, ficha de registro de ocorrência, anedotário, principalmente essa ideia de anedotário, tá, gente? Essa ideia de anedotário aqui, muita atenção a isso. Anedotário nada mais é que uma descrição breve e objetiva dos fatos, né? Dos incidentes ali, dos acontecimentos. Normalmente são registros dos comportamentos que não são usuais, né, ou comuns, enfim. Técnica de documentação, relatório, tá ali com a introdução, planejamento, enfim. Os tipos de relatório, né? A avaliação, a apreciação sobre os resultados alcançados, aí já é uma avaliação mesmo, né? Bom, aqui, dentro da observação, você tem a ideia de registro, tá? A ideia do registro aparece aqui para nós. O registro constitui-se pela anotação dos fatos observados, eliminando-se as interpretações pessoais. É lícito o uso de meios mecânicos, como fotografias, pois permitem maior objetividade. Hoje em dia, com o celular, a gente faz muito mais isso aí, né? As fichas de observação. Aqui a gente está falando dos instrumentos de observação, tá, gente? Não esqueça disso. A gente falou do registro, tá? Olha aqui, registro. Também estamos falando aqui das fichas de observação, tá? Que são utilizadas na observação dirigida. Então, o observador ele seleciona antecipadamente o conjunto de fatos a serem observados. Eu quero observar isso. Então, ele estabelece um roteiro ou um questionamento ali. Então, são instrumentos elaborados você vai prever determinados comportamentos ou características pessoais, que podem ser individuais ou de determinado grupo. Peraí, minha ficha de observação eu vou olhar isso, 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 isso. Então, eu vou ficar de olho para ver se ele vai repetir, se aquele grupo vai fazer a mesma coisa de novo. Então, você já vai com um olhar direcionado. Olha aqui, instrumento de observação. Veja só uma ficha de observação como é que é aqui, ó. O assunto, visita de estudo. Tem aqui, ó, os formandos. Tem a pontualidade, a apresentação, a atenção, motivação, comportamento em grupo, descrição de outras ocorrências aqui
extras. E aí eu vou colocar aqui, ó, formando um, vai fazer isso. Né? Depois ele fez a motivação, depois o comportamento em grupo, e assim sucessivamente. Então, as fichas de observação, elas são muito utilizadas nesse sentido. Quando eu avalio os meus alunos na parte de desempenho de aula didática, eu tenho uma ficha de observação também, para ver se ele, fez a abertura, se ele enunciou os objetivos da aula, né, para vocês terem uma ideia, na ficha de observação tem lá um xizinho que eu tenho que marcar, tá? Em provas práticas também a gente pode colocar uma ficha de observação nesse sentido aí. Mas nesse caso aqui é só em ficha de observação para uma análise mesmo, né? Ficha de registro de ocorrência contém espaço para grande número de observações, dimensões menos particularizadas que fichas de observação, tá? São menos particularizadas. O registro é cumulativo. Olha que interessante. Aqui pode ser a grande diferença. O outro não tinha isso aqui não, tá? O registro é cumulativo. São aplicados durante um longo período de tempo. O objetivo é obter uma descrição operacional do comportamento. Então, aqui é o que a gente está chamando de ficha de registro de ocorrência. O anedotário, como eu disse, é essa descrição breve e objetiva de fatos, incidentes, acontecimentos significativos, né, tal como eles ocorrem. Registram-se, né, os comportamentos não usuais ou comuns, tá? Estão relacionados aí a essa lógica que a gente está pensando, né, enquanto instrumento de observação. Belezinha? Então, eu preparei aqui uma revisão para que você não caia numa pegadinha na hora da prova, ok? Isso já caiu na prova do quadro técnico. Os instrumentos de observação, tá? Os instrumentos de observação. Registro, nós vimos aqui, tá? Os registros, as fichas de observação, as fichas de registro de ocorrência e o anedotário, tá? Tem aí anedotário. E aí agora a gente vai continuar aqui falando sobre os instrumentos de observação, tá bom? Ainda falando sobre isso, a gente vai falar sobre as listas, né? A lista de verificação ou checklist, tá? A gente vai falar disso agora, também como um outro exemplo. E a gente vai incorporar isso ao slide que a gente acabou de ver aqui, ó, tá? Tem mais aqui para entrar, beleza? Atenção a isso. Por que que eu fiz essa divisão? Porque agora a gente vai entrar em alguns que são complicados. Por exemplo, lista de verificação, checklist, o sistema de categoria de vales, né? E eles são mais complicadinhos de entender, e principalmente as escalas de avaliação também. Isso a gente vai fechar. E depois eu vou voltar nesses instrumentos aqui. Esses são os principais. Depois eu vou voltar nesse slide aqui e vou complementar com vocês para que vocês possam ver ele completo, ok? E aí a gente vai dando uma cara de fim, porque depois a gente vai falar sobre a inquirição. Vamos lá? Então vamos falar agora sobre os instrumentos, ainda nos instrumentos de observação, a lista de verificação ou checklist. Permite o registro da presença ou ausência de uma característica ou fato. Tá? É aconselhável para avaliação de comportamentos muito específicos, essenciais. Exige definição objetiva de cada desempenho esperado, é útil para coletar evidências previamente determinadas. Então, a lista de verificação é um checklist. Tá? Você tem ali os sistemas de categorias também. Tá? Um exemplo que ela coloca aqui no livro, né, dessa lista de verificação checklist, é assim, exemplo. Colabora com o grupo, apresenta sugestões, ouve o colega. Aí você coloca, relaciona os alunos e vai lá. Ele colabora com o grupo, tu bota o maisinho. Apresenta sugestões, bota o maisinho. Não ouve colega, menos. E aí você faz uma lista de verificação. O aluno é pontual, trabalha em silêncio, fica isolado, é cuidadoso com o material. Aí você bota sim ou não. Uma coluna sim, outra coluna não, vai marcando X. É a lista de verificação, checklist, né? Um pouco do que eu estava falando lá. Sistemas de categorias, tá? É uma formulação que descreve uma dada classe de fenômenos, tá? Em que o comportamento é observado e que pode ser codificado, tá? Constitui-se em duas ou mais categorias, prevê um quadro de referências. Então, preste atenção porque ele prevê um quadro de referências nesse sistema de categorias aqui, tá? Olha aqui o sistema de categorias. Dentro dos instrumentos de observação, a gente tem aqui, ó, a área neutra, área negativa, área positiva, manifesta solidariedade, manifesta relaxamento e tensão, concorda dentro dessa área positiva. Resposta B, dá sugestão, dá opinião, dá orientação. Resposta C, pede orientação, pede opinião, pede sugestão. Área negativa, discorda, manifesta tensão, manifesta antagonismo. Tá tudo aqui, dentro dessas categorias aí, beleza? Tem esse sistema de categoria como exemplo aqui, ó. Ainda tem aqui, ó, sistema de categoria, né, de Bayes. Ele vai apresentar isso lá no livro,
lá na página 111, tá? Vai dizer que esse sistema de Bayes aí, ó, para registro da interação, R. Bayes, né? Segundo Bayes, deve-se considerar na observação apenas o ato imediato, tá? Ele vai dizer que, inclusive, deve constar ali, né, dentro dessa avaliação, essa observação apenas o ato imediato. Pode-se considerar a quantidade de atos conforme cada indivíduo ou levar em consideração uma proporção de contagem no grupo como um todo. Então, o livro, né, a autora, vai falar que essa unidade de observação é a do comportamento a ser classificado. Está aqui, ó, área positiva, área neutra, área socioemocional negativa. Então, é o comportamento, né, que vai ser classificado e dado pelo próprio sistema de categorias de Bayes aqui. E aí você tem aqui, ó, uma série de elementos. Mostra alívio, tensão, mostra solidariedade dentro dessa área. E assim sucessivamente, né, gente? Não vou ficar entrando nesse campo aqui, não. Senão a gente perde muito tempo explicando o que vocês podem ler com mais calma. Não acredito que isso aqui vai aparecer dentro de uma questão, tá, gente? Mas os instrumentos, sim. Para você diferenciar um instrumento de outro, tá? Então, é isso, beleza? Tranquilinho? Fechou? Entenderam os instrumentos? Para a gente caminhar para o final desses instrumentos de observação, a gente tem a escala de avaliação. Olha aqui, as escalas de avaliação, elas são apresentadas pela autora de modo a ser observado assim, ó. As escalas de avaliação ou classificação, pode ser também chamada de classificação, são constituídas por um conjunto de características ou atributos a serem julgados por algum tipo de escala, para indicar o grau em que a característica ou atributo é avaliado dentro de uma escala para mais ou para menos, para cima ou para baixo. Então, a escala de avaliação tem as funções de, olha aqui, ela tem as funções de observar os aspectos definidos do comportamento, oferecer um quadro de referência, né? Lembra que a gente falou que escala tem sempre um quadro de referência aí, ó, comparativo do aluno ao mesmo conjunto de características. Julgamento adequado dos fatos, permite avaliação do processo do produto de aprendizagem também, tá? Então é isso. A escala de avaliação vai sendo apresentada aqui. Aí você tem a apresentação lá pela autora de escalas numéricas, escalas de avaliação gráfica, escala de avaliação descritiva. É um conteúdo que pode parecer enfadonho, porque é mais operacional, né? Na escala numérica, o observador deverá marcar o número correspondente ao grau relacionado com a característica observada. Então, você tem lá uma escala numérica, por exemplo, satisfatório, 1, 2, 3, médio, acima da média, comportamento do aluno quanto à participação, 1, 2, 3, uma escala numérica, né? Basicamente numérica ali. A escala de avaliação gráfica é uma linha horizontal, tá? Uma linha horizontal que você vai encontrar ali pouco, nada, muito, extremo. Lembra um pouco aquela escala de Likert, né? Que é essa coisa de muito provável, frequentemente, lembra um pouco disso aí, tá? A escala de avaliação gráfica. A escala gráfica descritiva é semelhante à escala gráfica. A diferença é que ocorre mais clareza na descrição dos pontos principais. Então, você faz ali, se antes era só pouco, nada, muito, ali você vai falar, não, é apático, dependente, nunca participa, tem um detalhamento, ela é mais descritiva. Bem óbvio, né? Aí, um exemplo aqui ó, das escalas numéricas, para você ter uma ideia, tá bom? Olha aí. Tem aí as escalas numéricas, a escala de avaliação gráfica, como eu tinha mencionado, olha aqui, ó, tem pouca descrição. E aí vamos ver a descritiva. Olha aqui a descritiva, ela tem mais detalhamento, tá? Ocorre mais clareza na descrição dos pontos aqui, ó, tá bom? Ó, tem mais detalhamento. Beleza? Tranquilinho? É bom ver no exemplo, né, que ajuda. Para a gente fechar, eu fiz um grande resumo aqui, né, de todos esses instrumentos de observação, para você não ficar na dúvida e também usar isso como material para você lembrar de cada um, tá? Tem aqui, ó, instrumentos de observação que a gente foi trabalhando aqui com vocês, registro, fichas de observação, fichas de registro de ocorrência e anedotário. A gente tinha parado aqui, ó, na outra vez que eu mostrei isso aqui. E a gente complementou agora falando da lista de verificação, checklist, sistema de categoria de Bayes e escalas de avaliação. Belezinha? Tranquilo? A gente trabalhou isso a partir daquele conteúdo que está previsto no livro, tá? Sistema de categorias, sistema de categoria de Bayes, né? A gente tem o sistema de categorias aí, e um exemplo deles é o sistema de categorias de Bayes, tá? Não esqueça disso. Eu estou enquadrando aqui, ó, como sistema de categorias, mas aqui é o sistema de categorias e o de Bayes é um exemplo dele, tá? Então é fundamental você saber disso. Para efeito de ilustração, eu coloquei agora de vermelho aqui para você conseguir enxergar melhor aí
o que que eu estou chamando de exemplo, tá? Que você tem aqui, ó. Eita, passei direto aqui, ó. Você tem aqui os sistemas de categorias e o exemplo, o sistema de categoria de bares, tá? E assim como nas escalas de avaliação, você tem também aí as numéricas, as gráficas e a gráfica descritiva, né? Então você tem aqui como exemplo justamente tem esses três exemplos aí. Assim a gente fecha os instrumentos de observação e eu chamo de novo a atenção para não esquecer isso, que são cobrados em prova. Isso caiu e cai demais no QT. Então, atenção a isso aqui, tá, gente? Muita atenção mesmo. Não deixe de estudar esse conteúdo. Estou chamando muita atenção de vocês, porque cai mesmo em prova, tá? Para a gente fechar essa nossa aula, vamos avançar aqui nos instrumentos de avaliação, agora a gente vai falar da inquirição. A gente falou rapidamente que inquirição é perguntar, interrogar, a busca de fatos, é um recurso de avaliação. Dentre os instrumentos de inquirição destacam-se os questionários e as entrevistas, tá? A gente pode chamar muita atenção sobre isso aqui. Atenção a essas vantagens também, tá? Isso pode aparecer na prova também. No menor espaço de tempo, o maior número de pessoas podem participar. A vantagem do questionário é isso. Podem ser respondidos na ausência do solicitante, podem ser enviados pelo correio. Hoje em dia não tem nem mais isso, né, gente? Ela fala sobre correio, mas agora é tudo pela internet. Hoje em dia é tudo Google Forms. Então tem essa coisa também. As informações obtidas por escrito permitem maior liberdade para as respostas, evitando interferência de terceiros, né, as informações obtidas ali. O anonimato oferece maior liberdade para as propostas também. Elementos a serem observados na construção do questionário é determinar os objetivos, selecionar os itens, né, são objetivos ou subjetivos, selecionar informações, ordenar informações e redigi-las em forma de questões, redigir boas instruções, reproduzir o questionário, obviamente, tabular as respostas e analisar os resultados, avaliando ali, então. É importante fazer isso, tá? Tipos especiais de questionários. A gente tem ali um inventário. Constitui-se de uma série de afirmações precedidas de um parênteses. Nesse caso aqui, um quadradinho, né? Participa das aulas, das atividades da classe ativamente, com alguma contribuição, ou não participei. E aí a pessoa vai marcar lá um desses, tá? Nesse sentido aí. Escalas de atitude também tem aí, é um tipo especial, né, de questionário que ela está apresentando para nós aqui, tá? São semelhantes aos inventários, né? Porém seus itens são constituídos por especialistas e aplicados num grupo piloto, grupo de teste, antes de serem apresentados na forma fina. Na forma final, na verdade, né? Refinada, forma refinada, e na forma final também, né? É porque é justamente para você analisar estatisticamente se foi dado certo, e você vai refinando para que fique na forma final mais consolidada, mais robusta, né? De forma a assegurar que a escola meça com segurança a atitude em questão sendo analisada ali, né? Vantagens. Possibilita a obtenção de dados da natureza complexa e afetiva. Legal pensar nisso aqui, né? Além de outras informações sobre comportamentos, julgamentos, opiniões. É bom para analisar ali o tipo de comportamento, né? O indivíduo está sendo avaliado ali, tá? Podem ser aplicados em qualquer pessoa, é uma vantagem também. Possibilita a obtenção de dados da natureza complexa e afetiva, que a gente viu aqui, né? Além dos comportamentos, julgamentos. Permite verificar se as reações das pessoas ao responder. Eu já fiz um trabalho no mestrado, na época eu estava acompanhando um programa de pesquisa, né, um processo de pesquisa, e o que que acontecia? A nossa tarefa era observar a reação ao questionário que foi validado pelo especialista. Então a pesquisa era uma pesquisa longitudinal, e aí tinha umas questões sobre preconceito, que o aluno tinha que responder, e a reação daquele aluno era o que era importante para nós, entendeu? O questionário ele era o disparador. Então, permite esclarecimento de dúvidas, propicia a aceitação através do diálogo, ali no tete a tete, né, conversando. As entrevistas. Agora a gente vai falar das entrevistas, tá? A gente está na inscrição, fechou os questionários. A gente estava falando das entrevistas, né? Das vantagens das entrevistas aqui, tá? A gente já tinha passado os questionários na escala de atitude, falou das entrevistas aqui, todas as vantagens das entrevistas aqui, né? Ó, possibilita tudo isso, né? E aí, dentro das entrevistas, tem elementos utilizados para a construção da entrevista. Por exemplo, a seleção dos objetivos. Eu, quando eu fui fazer meu doutorado agora, eu tive que pensar muito bem nos objetivos daquela minha entrevista. Não é uma maneira feita de qualquer jeito, né? Explicação da informação desejada, procurar conhecer elementos indicadores das credenciais do entrevistado, conhecer um pouco do entrevistado, né?
Aí você tem aqui, ó, isso aqui é muito importante, gente, tem tudo a ver com pesquisa e educação. Então, às vezes, lá no edital da Marinha pode aparecer pesquisa e educação, ou qualquer outro concurso pode aparecer pesquisa e educação, e essa informação aqui é relevante, tá? Ó, estruturada e não estruturada. A minha pesquisa, que eu faço doutorado, eu faço com entrevistas não estruturadas. Tem aqui, ó, clínico, foco, sentimento, emoção, porque eu tenho um aspecto mais ligado a essa perspectiva das interações, das emoções dos alunos com os militares que eu entrevisto, né? Então tem aqui, ó, formulação prévia das perguntas, estruturada, né? Apresentação igual à ordem, em a forma para todas as pessoas, e elaboração de perguntas abertas ou objetivas. Focalizado no objetivo da entrevista, tá aqui. O foco, flexibilidade, o entrevistador é o estabilizador, ele vai regulando ali, né? Nesse caso da não estruturada aqui. A estruturada não, segue um passo a passo ali, tá? Relatório, a gente está caminhando para o finalzinho aqui, né? Esse é o último instrumento de avaliação, tá? Que constitui-se justamente pelo registro de dados que expressam a comunicação de resultados, o planejamento concretizado ali, né? Essa aula aqui, ela é uma aula mais completa, ela está com quase 1 hora de duração, mas é porque, de fato, gente, vocês precisam estudar todo esse conteúdo num bloco. Não dá para fragmentar esses instrumentos, tá? A gente está trabalhando justamente porque aqui a gente está entregando tudo que a banca pode cobrar. E a Marinha cobra muito desse assunto aí, tá? Por isso que ela está com uma aula mais completa, sim, mais extensa. Exposição por escrito sobre as circunstâncias que está redigido um determinado documento ou projeto, né? Então, tem ali a narrativa circunstanciada da vida de uma agremiação, empresa, descrição narrativa. Então, tem uma, uma, uma citação aqui que para a gente pouco traz de elemento, a não ser que é uma exposição por escrito de circunstâncias que estão ali dadas, né? Documento no qual se expõe circunstancialmente atividades de uma ou mais organizações, também relata um determinado estudo, pesquisa, investigações, e é também utilizado nesse contexto, né? Conotativamente, o relatório também significa isso, né? Como vai se expor uma determinada ação. Então, é a exposição por escrito de ocorrências, né, ou de execuções, pode ser acompanhada de mapas, gráficos, imagens. É um relato mais ou menos detalhado ali, né, por escrito, por uma determinada autoridade que assim exigiu, tá? O relatório tem por finalidade informar, ou seja, relatar, fornecer resultados a uma autoridade competente, né, desenvolvido por órgãos ou serviços pelos quais são responsáveis. Em trabalhos menores, tarefas mensais, semanais, a estrutura é bem simples. Não há geralmente necessidade de títulos, cabeçalhos, né? Aconselha-se de qualquer forma a clássica tripartição, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Seguir essa lógica, né? Além da bibliografia, se houver, consultando fontes. Em trabalhos já de maior extensão e profundidade, como monografias, a estrutura será mais complexa, com prefácio, sumário, tudo o que pede também dentro da introdução ali, com o corpo do texto, divisão, né? E tudo mais, tá? É a composição de um relatório em si. Aqui uma breve explicação de uma estrutura do relatório, que você pode ler mais ou menos. Não acho que a banca vai cobrar isso aqui, mas é bom dar uma lidinha para consulta mesmo, né? Roteiro para o plano de ação, que vamos avaliar, né? Então tem a ver com isso aqui também, tá? Nesse sentido aí, ele vai apresentar ali o que vai avaliar, o conhecimento adquirido, né? Então tem tudo mais aqui, descoberta, relacionamento, capacidade de tomar decisões. Então o que ele vai avaliar nesse caso aqui como exemplo, né? Como? Através de quê que você vai avaliar? Diagnóstico, de acompanhamento de conclusões, né? Então, é um roteiro para o plano de ação. Então, ela vai trazendo isso aí para nós, tá? Lembra um pouco aquela ideia de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, né? Realizado por meio de observações, olha aqui, por inquirições, registros, boletins, testes. E aqui pode ser um monte de coisa, né? Roteiro para o plano de ação está sendo. Aí, a gente já está falando aqui do plano de ação, né? A gente já está falando agora do plano de ação. A gente saiu do relatório, tá? A gente fechou o relatório e tem aqui a apresentação de um plano de ação. Embora ela não apresente lá no início, ela destaca que não existem receitas prontas, né? Ela situa o plano de ação enquanto um instrumento também. E assim ela vai fechar o livro, tá? Quando ela vir aqui para a ideia de plano de ação, é o que vai analisar. Perceba que o plano de ação é quase que um compilado disso tudo, né? De como ele vai estruturar ali, né? A ação em si, né? E aí, ó, quando se faz o plano de ação? Permanentemente, no início do ano, diariamente e no final do ano. Então, é um roteiro, né? Com quem? Com todos os envolvidos no processo de transformação, tá?
Utilizando o quê? Um instrumento de registro, boletim, fichas, controle de atuação geral e controle de informações, tá? Lembrando, gente, que todo esse material está disponível para vocês, aqui para os alunos da turma Cisne Branco. Você que está assistindo essa aula pelo canal do YouTube, esse material é exclusivo para os nossos alunos da turma Cisne Branco, ok? Se você tiver interesse em fazer parte da turma Cisne Branco, preparação intensiva anual, fechando o edital da Marinha, mande uma mensagem para nós no Instagram, que a nossa equipe vai te responder, ok? É isso. E assim o plano de ação vai se estabelecendo, utilizando como registro, né, de boletim, de fichas, controle de atuação, controle de informações. A manipulação dos dados, né, dentro do plano de ação vai se dar por um tratamento estatístico, por uma comparação de observações, análise de situação, juízo crítico, um parecer mais descritivo ali, né? É só um direcionamento. O plano de ação também vai trazer ali, contra a tomada de decisão, uma conceituação, elaboração de pareceres, pode ter uma reorientação do ensino, né, também, anotações de observações dos documentos, fichários, instrumentos. Eu acho bem difícil se cobrar plano de ação na prova da Marinha, mas como está constando lá, e assim a gente pode fechar os instrumentos aqui e a gente vai incluir agora aqui o nosso plano de ação aqui, tá? Como um adendo aqui da última edição que ela colocou, tá bom? Então, assim, a gente vai fechar esse tópico aqui apresentando esses instrumentos. Lembrando, gente, que esse plano de ação, lá no início do capítulo, ela não apresenta ele como um instrumento, mas ele, de alguma forma, ele caracteriza esse compilado. Então, por isso que ele está aqui na caneta, tá, gente? Ele aparece aqui para nós, que está no livro apresentado, mas ela não classifica esse plano de ação lá no início enquanto instrumento, tá? Esses são os instrumentos que ela classifica dentro e que tem aparecido muito em prova. Johnny, o que mais cai? Pré-teste, conselho de classe, inquirição, relatório. Tá? O que mais cai na prova da Marinha. Beleza? Assim, a gente está fechando esse conteúdo, tá? Com muita tranquilidade, com a certeza de que foi uma aula mais extensa, mas trazendo todos os instrumentos. A gente entregou tudo aqui nesse conteúdo dessa aula de hoje, para que você pudesse ter uma abordagem completa sobre os instrumentos. Nos próximos vídeos, você que nos acompanha por aqui, né, que é nosso aluno da mentoria, você vai ter as questões. É isso aí, a gente vai começar a resolver questões que são questões que você pode resolver sozinho aí, mas são questões que serão comentadas. Então, você que é aluno da mentoria tem essa oportunidade de ver questões inéditas sendo corrigidas aqui por nós, né, do Mentorizar. Não só eu, como os outros professores que dão todos os módulos da turma Cisne Branco. Se você quer fazer parte da turma Cisne Branco, tome essa decisão logo, mande mensagem para nós, entre logo nessa turma antes que o edital saia, menino. Isso aí. Porque você está assistindo essa aula aqui pelo canal do YouTube, você deve estar falando, poxa, será que é hora de entrar para a turma Cisne Branco? Você que está na turma Cisne Branco deve estar adorando esse conteúdo, porque é difícil estudar para a Marinha, é difícil ter uma radiografia, assim, um curso tão específico para o concurso da Marinha, como aqui no Mentorizar, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Vamos às questões no próximo vídeo. Tchau, tchau.